Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª reunião deliberativa extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 27 de 2024 do senhor Damião Feliciano e outros, que altera a Constituição Federal para acrescentar o capítulo 9 da promoção da igualdade racial, que institui o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social dos brasileiros pretos e pardos e da outras providências. Encontra-se à disposição na página da comissão na internet a ata da 9ª reunião realizada no dia 25 de novembro de 2025. Fica dispensada a sua leitura nos termos do ato da mesa 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação a ata, os deputados e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram, aprovada. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. Passa-se a ordem do dia. PEC 27/2024, discussão e votação do parecer do relator, deputado Orlando Silva, PCdoB São Paulo. Como o parecer foi apresentado previamente, fica dispensada a sua leitura com a anuência do relator. No entanto, concedo a palavra ao relator, deputado Orlando Silva, para fazer considerações sobre o parecer. Eu sugiro, presidente, ter acesso à palavra após a votação. Declaro encerrada a lista de inscrição para a discussão da matéria. A única inscrita é a deputada Jaque e ela não se faz presente. Então, portanto, declaro encerrada a discussão. Consulto o relator, deputado Orlando, se gostaria de fazer o uso da palavra para a réplica por até 20 minutos, após a votação. Passa-se, então, a votação. Declaro encerrado o prazo para apresentação de destaques. Não foram apresentados destaques. Acabou? Mas que hora que chegou, gente? Pedir tempo de liderança para empurrar o destaque. Como é que é o procedimento? Até o anúncio da votação. Não, isso eu não entendi. Só para... Agora, pode pedir o tempo de liderança? A gente volta o parecer e depois... É liderança da oposição? Do quê? Da oposição. Só, presidente, tempo da liderança da oposição. Só um minutinho que a gente está tentando ver o... Sim, senhora. E durante a votação eu passo o tempo de liderança, porque nós estamos vendo aqui os destaques que vão ser... Tá. Não, então, pode ser, então, pode ser. Tá? Assim que... Pode votar, então. Pode. Minha flor, não pode votar? Pode votar. Foi apresentado um destaque. Quantos destaques? Um destaque. Foram apresentado um destaque. Desse total... É só isso. Nenhum foi retirado. Só um nenhum foi retirado, restando um destaque, que será votado após o processo de votação da matéria. Em votação, por até 3 minutos, concedo a palavra ao deputado e deputada que assim o quiser. Em primeiro lugar, meus cumprimentos ao deputado Damião Feliciano pela apresentação dessa proposta de emenda à Constituição. Em segundo lugar, cumprimentar a deputada Benedita da Silva pela dedicação, pelo trabalho, pelo esforço que fez ao longo desses meses de trabalho. Agradecer cada colega, aqueles que são favoráveis à proposta, aqueles que são críticos à proposta, porque permitiu que nós debatêssemos uma matéria que é tão importante. Essa sessão é histórica. Nós estamos escrevendo na Constituição Federal do Brasil um capítulo dedicado a enfrentar o racismo no país. Isso é uma chaga. O racismo é filho da escravidão. E o Brasil precisa enfrentar e superar essa chaga. Chaga que condena o nosso povo
ao subemprego, condena o nosso povo à subrepresentação política, condena o nosso povo à violência urbana, condena o nosso povo à negação dos seus direitos. Permitir que o povo negro brasileiro seja protagonista da sua vida significa reconhecer o papel do povo negro na construção da nação brasileira. E essa proposta de emenda à Constituição tem esse sentido. Estabelecer como obrigação do Estado brasileiro enfrentar o racismo, obrigação da sociedade brasileira enfrentar o racismo, perceber a promoção da igualdade racial como um direito fundamental. Isso articula as iniciativas para enfrentar o racismo no Brasil. Apontar os caminhos para que a promoção da igualdade racial se dê é algo fundamental para que nós possamos sustentar até mesmo a democracia brasileira. E essa tarde vai ser também o momento de enfrentar fake news. Houve fake news, deputado Damião, de alguns dizendo que nós estamos criando um fundo para financiar entidades do movimento negro. Mentira. Houve quem falasse até que nós queríamos acabar com os pardos do Brasil, que é um delírio absoluto. Há quem diga que pardo é mestiço, não é negro. Esse é um problema demográfico. A demografia brasileira, a demografia determina que negros é a soma de pretos e pardos. Mas como a gente já viveu num país de negacionismos, não me surpreende que o negacionismo alcance, inclusive, esse espaço de debate. Então eu quero encaminhar favoravelmente a essa proposta de emenda à Constituição, que é de todos aqueles que lutam contra o racismo. Não é de direita, não é de centro, não é de esquerda. É de todos aqueles que enfrentam, denunciam o racismo, que é uma violência contra o povo negro do Brasil. Eu peço voto sim. Bom, em votação, então, o parecer, senhores e senhoras que aprovam, ressalvados os destaques, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham, os contrários queiram se manifestar. Senhora presidente, pedir a... Aprovada. Com a palavra, o deputado... Com a palavra, o deputado... Peraí, tem que ter... Concedo a palavra ao deputado Hélio Negão por 5 minutos. Senhora presidente, eu tenho um voto separado que eu queria fazer constar. A gente não vai fazer a votação de destaque, porque quem pediu a nominal foi o líder, e o líder não é membro, ele não podia pedir, então a gente devolveu. Então é só o destaque que a gente vai votar, pode ser 50. Senhora presidente, quero um voto separado, fazer constar que eu entrei com voto separado, é que essa PEC, ela, aparentemente, ela pode vir financiar pretos que necessariamente não venham a precisar de recurso financeiro. Um exemplo, o que me preocupa, o ex-ministro Silva Almeida, que foi ministro, que foi demitido por suposto assédio e importunação sexual, ele vai ter direito a receber recursos dessa PEC para fazer palestras sobre pretexto de combater o racismo. Ela viola o novo regime fiscal, o arcabouço fiscal. Consequentemente, que ele sai do teto, e eu tenho uma preocupação. Primeiro que, já que ele sai do teto, de onde necessariamente vai vir esse recurso? Minha preocupação da farmácia popular de construção de creche, eu quero saber que esse recurso, ele vai vir, mas ele está fora do arcabouço. Quando está fora do arcabouço, cria nele uma obrigação a qualquer custo que ele tem que ser pago. E eu acho
analisando isso, que essa PEC tem alguns vícios. E esses vícios, ele tem que ser, eu acho que ele tem que ser muito observado. Um exemplo. Tem uma preocupação desse fundo, relator Orlando Silva, eu tenho uma preocupação que nós sabemos que existe a Lei Rouanet. Só para Vossa Excelência, eu acho que pode transformar esse fundo, a preocupação dele não se transformar um financiamento de qualquer tipo de cultura, um financiamento daquilo que não tem o esboço na pauta, com o intuito de dizer que é uma reparação histórica. Eu acho também que nós temos que observar muito esses fatos. Meu voto separado é pela a minha discordância integral da proposta dessa emenda à Constituição. Por quê? Essa promoção da igualdade racial, ela também para mim tem um problema. Que quando você vai reparar só preto e pardo, que são os negros, nós não podemos desconsiderar que 17% da população branca também está na vulnerabilidade, está abaixo da linha da pobreza. Então tem alguns detalhes que tem que ser observado. E cadê que está aqui? E nós não podemos negar que o artigo 3º da Constituição brasileira, ele já fala sobre erradicar a pobreza e a extrema pobreza. Já é um objetivo constitucional. E quando a gente olha aqui para casa, a gente vê que ela está colocando na Constituição esse item. Eu fiz uma audiência pública que ouvi alguns especialistas, alguns pardos, com medo de ser apagado após a aprovação, porque quando a comissão de heteroidentificação, geralmente, quando ela elimina o pardo. Elimina o pardo. O preto retinto, como eu sou, a gente sabe que não vai ser eliminado. Então, o pessoal do movimento Pardo Mestiço, eles têm uma grande preocupação da forma como está nessa PEC, um fundo que vai olhar necessariamente para a cor da pele. Eu defendo que ele possa olhar também para a vulnerabilidade. Apesar de ser reparação histórica, a gente não pode menosprezar os brancos pobres. Como menosprezar também os negros. Não tem que menosprezar ninguém. Porque o artigo 3º da Constituição, ele é bem cirúrgico. Vossa Excelência sabe sobre a erradicação da pobreza. E ele tem um vício material indefinido da Constituição. Ele também corre um risco de ter o desvio da finalidade. Para que esse fundo seja observado, para que não possa ser investido em adultização de criança, uma cultura que tenha apologia, nada contra o rap, não estou falando isso, só cuidado para não, Vossa Excelência, colocar de maneira que não possa patrocinar uma cultura a quem defende aqueles termos que a Constituição proíbe. Concluiu, senhor deputado? Sim, senhora. A mesa faz o registro do voto em separado do deputado e que conste na ata. E requer nos termos o destaque número 1, requer nos termos do 161 e destaque para a votação em separado do artigo 139 do ato das disposições constitucionais transitórias, constante do artigo 2º do substitutivo de autoria do PL. Para encaminhar a favor, eu concedo a palavra por 3 minutos. É a favor da matéria, não do destaque. A favor da matéria. Eu concedo a palavra por 3 minutos à deputada Daiane.
Denise, que Dayana. Dayana eu... Dayana está no Rio. A favor. Posso? Desculpe, deputada, é que chegou a nossa ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a quem convidamos a sentar e fazer parte. Para encaminhar a favor, eu concedo a palavra. Deputada Denise Pessoa. Deputada Benedita. Para encaminhar a favor, eu concedo a palavra à deputada Denise por 3 minutos. Oi. A favor de manter o texto. Oi. Tem um Tá destaque, Damião. Calma, aqui a mesa está aqui, tá? Deputada Benedita, né, primeiro cumprimentá-la, né, pela condução aqui junto com o deputado Orlando, né, também deputado Damião, né, pela proposição, mas é que esse dia é um dia histórico, também saudar aqui nossa querida ministra Aniele, né, aqui presente, acompanhando esse dia histórico, o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção de Igualdade Racial, ele não é um gesto meramente simbólico, ele é uma resposta concreta há séculos de desigualdades construídas, mantidas e ainda presente no cotidiano do povo negro no Brasil. O Brasil, que se orgulha de sua diversidade, ele precisa, antes de tudo, reconhecer que essa diversidade ela foi historicamente tratada com desigualdade. Na terra, na renda, no acesso à educação, à moradia, à saúde e às oportunidades mais básicas. A reparação econômica não é dividir o país. Dividir o país é manter o abismo. É aceitar que a cada 23 minutos no Brasil um jovem negro seja assassinado. Que mulheres negras ganhem menos, mesmo sendo a base que sustenta o trabalho essencial. O fundo ele vem para isso, para abrir caminhos, para financiar políticas de acesso ao crédito, de incentivo ao empreendedorismo negro, de fortalecimento da cultura afro-brasileira. E aqui preciso agradecer o relator também, que acatou a sugestão nossa, também com a deputada Benedita, de incluir a questão da cultura, ali na redação do fundo, no primeiro artigo, e que a gente sabe que ainda hoje, a gente vem da Comissão de Cultura, a gente sabe que há culturas e culturas no Brasil. Há culturas, quando ela tem uma raiz negra, ela é desvalorizada, ela é tratada com preconceito, falta financiamento, então, portanto, é necessário, sim, que a gente trate o tema da cultura, para reforçar, para fazer justiça. Então, nós parlamentares, a gente tem a chance histórica de escrever uma nova página. Uma página que diz que esse país reconhece sua dívida, não de culpa, mas de responsabilidade. Responsabilidade com a vida, com a memória, com as famílias que resistiram e que hoje querem, com toda a legitimidade, prosperar. Então, por isso aqui faço um chamado, que essa casa... na verdade, essa casa já aprovou nosso Fundo Nacional, então que sejamos capazes de honrar nossa história, corrigir nossas injustiças e construir um futuro que não se repita o passado. Então, reparar é cuidar, é desenvolver, é afirmar que cada cidadão, independente da cor da pele, tem direito ao mesmo horizonte. Então, o nosso apoio a essa proposta. Muito obrigada. Para encaminhar contra o deputado Hélio Negão. Contra a matéria a favor do destaque, é o seu. Senhora presidente, eu falei anteriormente no voto separado, a preocupação, esse destaque, ele fica, vê que esse fundo, ele fica blindado isso, do orçamento. Vamos falar até que pode ser que o pessoal lá na frente possa falar que essa PEC pode ser considerada até como uma PEC da blindagem,
do orçamento racial. O pessoal pode até falar isso, porque o que está escrito é quando sai do arcabouço, quando você não tem uma direção exata, relator Orlando Silva, para onde realmente esses recursos, porque a reparação histórica é uma coisa muito larga, muito grande, né? Como reparar historicamente, como verificar. Se olha, a pessoa olhar para mim só pelo fato de eu ser preto, o pessoal já tem um entendimento por ele ser preto, ele tem que ter uma reparação histórica, porque os antepassados deles passaram por uma situação A, B, C. Sofreu racismo. Então, não é isso. Aqui, esse recurso, ele pode levar até um desperdício. Porque não está amarrado. Nós temos saúde, educação, aonde os fundos têm que ser direcionados constitucionalmente. Temos a constituição de creche, temos investimento em farmácia popular, Minha Casa Minha Vida. É porque quando você cria um fundo desse, que ele passa a ser constitucional e fora o orçamento, ele não pode nem ser contingenciado. Pode ser contingenciado esse fundo? A saúde pode, a educação pode, cultura, tudo pode ser contingenciado. Esse fundo não vai poder ser contingenciado. Então, assim, a gente olha aqui, vai lendo, é a situação desse destaque. A gente tem essas dúvidas, que de maneira que depois o relator poder responder, até para poder esclarecer, que fica essas dúvidas. Quando a gente vai ler a PEC, quando a gente faz o destaque, é justamente para elucidar essas dúvidas que ficou parando no ar. Em votação. A senhora fala que é um trata-se de DVS, só explique. Pode ler. Trata-se de DVS, portanto, quem vota sim, aprova a matéria destacada. No caso, destacada pelo deputado, não a proposta que ele está apresentando. Quem vota sim, não é, deputada. Quem vota sim, Aprova a matéria Leia, destacada. Pode ler. A senhora misturou os dois. É a matéria, é o artigo. A gente vota a matéria. Olha só, gente, eu disse quem vota sim, aprova a matéria destacada e mantém o texto do relator. Isso. Quem vota não, rejeita a matéria destacada e altera o texto do relator. Que, no caso, não altera o texto do relator. Aí tá altera, mas não altera Presidente. o texto do relator. Altera se votar não. Isso. Presidente, depois de tanto trabalharmos juntos, eu queria pedir aos meus colegas que votam favoravelmente a matéria, que votem sim. É simples assim. Votar sim. Não, mas não é a matéria que está em A gente está votando a matéria, não o destaque, a gente vota a matéria. É a matéria destacada, é só esse artigo que quer suprir. Vota sim para matéria. Ele vota não. Ele vota não. Nós votamos sim. Sim ao texto, não ao destaque. A não ser que ele queira, né? A mão na consciência e vote Aqueles e aquelas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Mantido o texto do relator. Não, vamos. Tá, eu vou passar, mas antes... considerando que nesta fase dos trabalhos, esta é a última reunião da comissão, consulto se podemos dar por aprovada a ata desta reunião, uma vez que será redigida em síntese de acordo com o registro do áudio. Não havendo discordância, eu vou submetê-la à votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a palavra ao deputado Damião, autor desta matéria. Presidenta, colegas deputados, ministra Aniele, a todos aqui presentes. A gente só tem uma coisa para sensibilizar, deputado Orlando, é de emoção. Mas, acima de tudo, como diz a história, eu estou arrepiado para falar,
porque eu me lembro da primeira reunião que nós tivemos aqui na Comissão Especial, e a Vossa Excelência, relator, olhou e disse, há 15 anos, 12 anos, nós fazíamos a reunião, eu, a Vossa Excelência e a deputada Benedita, para tratar sobre esse assunto. Mas muita coisa da negritude brasileira se apresenta, e esse daqui é só um marco, deputada Denise, Aniele. Porque o que me assustava era que, lá na ponta, os negros que morriam na periferia das grandes cidades, nos combates policiais, aqueles que tinham racismo estrutural, os que tinham racismo da escola, a quem eles iam pedir socorro? Qual o lugar que os negros poderiam pedir para que eles pudessem dizer que também eram brasileiros igual aos outros brasileiros? Só tinha uma casa. A Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. A começar da Câmara dos Deputados, que criou a bancada negra, depois de 50 anos que o Congresso americano tinha, nós conseguimos constituir essa bancada negra. E foram de negros valentes e negras valentes. Porque nós começamos a fazer aqui uma ampliação de um trabalho de respeitabilidade. O Brasil começa a mudar. Não é só com essa comissão e a aprovação desse texto. Mas, acima de tudo, a gente sentiu o clima e a atmosfera diferente. Só para você ter ideia, não é? As cotas que foram aprovadas por essas casas mudou o colorido das universidades federais do Brasil. E os alunos cotistas hoje têm notas melhores ou iguais aos não cotistas. A aprovação do Dia da Consciência Negra como feriado nacional, que já existia em alguns estados, é uma prova de que mudou para que a nossa reflexão e, acima de tudo, que nós começássemos a pensar a essa igualdade. 300 anos de escravidão. O último país do mundo a libertar os negros. E nós somos o primeiro país do mundo a fazer a reparação econômica. É histórico o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos caminho ainda a percorrer. Eu diria aqui, e a senhora ministra representando o governo federal, o presidente Lula, que foi um dos presidentes que mais fez pela raça negra, a justiça seja feita. Lembro bem, quando nós fizemos aqui, o deputado Carlos Sampaio do Rio de Janeiro estava aqui, que nós aprovamos aqui o Estatuto da Igualdade Racial, que fazia 13 anos que estava engavetado. E à medida que foi sendo aprovado, foram tirando, enxugando, resgatando. No fim, eu disse, é melhor 20% de alguma coisa do que 100% de nada. E hoje nós nos encontramos aqui com essa PEC, o orçamento brasileiro, é de 5 trilhões e 600 bilhões. Essa PEC só pede de 1 bilhão de reais por ano. O orçamento do Ministério da Igualdade Racial são 178 milhões anuais. Então, nós hoje estamos historicamente, seu relator, graças a Deus, a sua esposa, você faz a miscigenação do Brasil, e eu acho bonito, porque exatamente esse entrosamento faz com que a gente faça essa clareza, a começar a sua relatoria, junto com a deputada Fernanda Melchiona. Por isso que eu fico feliz em dizer que hoje é um dia histórico. E tenho em você, presidenta Benedita, eu tenho em você, Vossa Excelência, o símbolo da luta pela igualdade racial desse Brasil. A senhora que já foi deputada estadual, a senhora que já foi deputada federal comigo, a senhora que já foi senadora, vice-governadora, governadora, ministra de Estado e hoje é deputada federal, a senhora é o símbolo dessa negritude brasileira. E a senhora tem a serenidade, a resiliência, o comportamento das pessoas altivas e líderes para que a senhora possa governar. Por isso que essa bancada deu certo, por isso que essa comissão teve êxito.
E nós estamos de mão dadas, juntos. Os negros brasileiros, mais do que nunca, hoje, pode dizer que nós vemos a luta. Faz tanto a gente sonhar, que eu já sonhei em colocar um negro ou uma negra vice-presidente da República desse Brasil. Nessas próximas eleições, a gente começa a se inspirar. A gente começa a crescer, a gente começa a abrir os olhos. E hoje nós temos com o que celebrar, porque nós votamos. Eu queria agradecer ao presidente Arthur Lira, que foi quem criou a bancada negra, e ao presidente Hugo Mota, que criou aqui e fez com que fosse criada essa comissão especial que hoje nós estamos celebrando com a aprovação. Deus esteja ao nosso lado. Agradecer a você, Bárbara, também pelo exemplar trabalho de vocês. Estamos juntos e a luta vai mais forte do que nunca. Acima de tudo, com nós, guerreiros, e a responsabilidade de representar a maior população brasileira. Eu gostaria de passar a palavra agora à deputada Talíria. Em deferência à presença aqui da nossa ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, por se tratar também de uma comissão especial, a mesa tem autoridade para passar a palavra à nossa ministra Aniele, como a nossa representante do governo federal hoje acompanhando essa votação. Boa tarde a todos os parlamentares aqui presentes. Benedita, minha referência, aquela que veio antes de nós abrindo caminhos, Jaque, Denise, Tatá, que estava aqui, deputado Hélio, todo mundo está aqui presente, deputado Orlando, que também é um percursor dessa agenda. Acho que parabenizar, né, o que está acontecendo aqui hoje, que é histórico, sim, mas dizer também que é muito orgulhoso quando a gente consegue, de fato, colocar a vontade de fazer acontecer, a vontade política quando a gente chega nesses espaços, mas também de se espelhar em outras pessoas, né? Douglas Belchior também estava aqui, Gabriel está aqui também, que estava com a gente hoje no Ministério, a equipe do Ministério em nome da Nailá, que está aqui também, todos os representantes dos movimentos, porque o que está acontecendo hoje é histórico, mas também revolucionário, além de estarmos aqui, né? Acabamos de sair de novembro, acabamos de sair da marcha. É só parabenizar a deputada Benedita, porque a senhora, enfim, sabe o tamanho do meu amor e carinho, e que a gente possa seguir a partir daqui avançando cada vez mais para o nosso povo, que precisa muito, e a gente está no caminho certo. Obrigada. Meu Deus, todo mundo quer ir para só para Obrigada, ministra. Para nós é uma honra tê-la conosco aqui nessa tarde, uma tarde que não é derrota de um lado e vitória do outro. Aqui é uma conquista que foi feita, né, por insistência, persistência, organização, militância de décadas e décadas, né, do povo negro brasileiro. E eu gostaria de fazer a minha fala, mas como eu já tinha chamado a deputada Talíria, eu vou retomar pedindo que, por 3 minutos, sim, porque todas nós temos outra comissão e precisamos estar votando em outras comissões. E eu queria agradecer a todos aqui. Não, muito rapidinho, deputada Benedita. Acho que temos todos que ir para a reunião de líderes também, que começa agora. Queria abraçá-la, abraçar nosso deputado Orlando, o relator, o autor da PEC, deputado Damião. Mas, antes de tudo, abraçar todo o povo negro brasileiro, os movimentos negros organizados que produziram isso aqui, que é uma conquista da nossa gente, sabe? É muito duro ser negro no país como o nosso. É muito duro. Eu olho para todos nós, todos, quem é a favor, quem é contra, não interessa, quem é de esquerda, quem é de... não interessa. A vida da população negra brasileira é muito difícil. É difícil porque a gente tem mais obstáculos para ter um bom emprego, a gente tem mais obstáculos para ocupar esse espaço aqui, político, com interrupções, com deslegitimações. É difícil porque é solitário.
É difícil porque é doído mesmo, é uma vida em tragédia. Mas também é uma vida de muita resistência, porque depois de quase 4 séculos de escravidão, nós estamos aqui. Os quilombos feitos lá atrás, eles também se reproduzem em alguma medida aqui. E como disse o deputado Damião, nós conquistamos no último ano a bancada negra, que eu tenho muita alegria de ser autora da lei junto com o nosso querido Damião. Nós conquistamos o 20 de novembro como um feriado nacional, um dia de denúncia das violações, mas um dia de anúncio do que nós estamos fazendo. E agora conquistamos a reparação, que não é só um fundo, que já seria um marco histórico. A gente tem um fundo para promover a igualdade racial. É um capítulo inteiro na Constituição para tratar de um tema que é uma chaga no nosso país, que é o racismo, que infelizmente ainda nos deixa mais vulneráveis, nos deixa com uma vida de tantas dificuldades. Mas que bom, demos esse passo importantíssimo. Agora a gente se articular para aprovar no plenário, o mais breve possível, porque isso é a vitória de todo o povo negro brasileiro, de cada mãe que sustenta seus filhos sozinha, de cada trabalhadora doméstica que demorou tanto a ter direitos trabalhistas, de cada mulher negra na política que enfrenta tantos desafios, de cada família negra que perde seu filho assassinado pelo Estado, de tantos corpos negros que vivem em dor, mas que também sabem o que é resistir, sabem o que é alegria, dos nossos batuques, da nossa capoeira, da nossa força, de toda a ancestralidade também que nos trouxe até aqui. Parabéns, então, para todo mundo que está entregando essa conquista para o povo brasileiro. Viva o povo negro brasileiro e viva a gente aqui organizando o nosso quilombo cada vez mais, e que no próximo ciclo que tivermos aqui, que sejamos cada vez mais de nós para aumentar o nosso quilombo, nossa ministra Nelly Franco. É isso. Obrigada, Talíria. Com a palavra, a deputada Jaque. Em seguida, eu vou fazer aqui uma manifestação que acho importante ser feita. Presidenta Benedita, relator Orlando Silva, nobres colegas parlamentares que compõem esse colegiado, ministra Aniele, realmente hoje aqui para essa casa é um dia de muitas vitórias. Ter esse fundo aprovado significa que a política de igualdade racial ela não pode retroceder. Independente de quem venha fazer governos, ações no futuro, não pode negligenciar a presença do povo negro, sobretudo no centro das decisões. E isso para a gente é muito importante, é uma vitória do povo negro, é uma vitória da batalha que a gente tem aqui no dia a dia, de dar visibilidade às nossas pautas. E por falar em dar visibilidade às nossas pautas, eu quero aqui também trazer uma notícia, enquanto coordenadora da bancada feminina, que nós acabamos de aprovar na CCJ, em definitivo, a revogação da lei de alienação parental nesse país. Eu acredito que essa é uma das grandes vitórias que as mulheres brasileiras, as chefes de família, inclusive os que exercem até a paternidade responsável, têm que celebrar muito. Isso é muito esforço da convergência, isso é muito esforço do diálogo, é muito esforço deixar de lado aquelas pautas que não unem o país para que a gente consiga olhar realmente para a necessidade que bate na nossa porta todos os dias, que é dar resposta. E em seguida também, nossa presidenta Benedita, nosso relator Orlando Silva, nós vamos tratar no Colégio de Líderes, Talíria, também você como liderança da Federação Rede PSOL, líder do PSOL, a única mulher líder, inclusive, que a gente tem, eu estou lá como coordenadora, mas enquanto líder de partido a gente só tem a deputada Talíria. A gente quer apresentar também um conjunto de outros projetos para combater o feminicídio, para dar mais visibilidade às lutas e aos direitos das mulheres, assim como essa PEC da reparação ela faz. A gente rodando o país, conversando com as pessoas, o movimento negro sentiu que o nosso trabalho aqui, ele dá o resultado e ele é sério. E é por isso que eu também faço um apelo. A gente sabe que 2026 está chegando aí. O Damião falava aqui baixinho, enquanto a Talíria discursava, os nossos desafios, as nossas lutas, mas principalmente a batalha para que a gente tenha pessoas aqui sentadas nesse colegiado, nesses espaços de poder, trazendo as vozes que a gente ouve todos os dias quando a gente volta para os nossos territórios para transformar a vida. A Aniele tem aqui o poder da caneta, nós temos aqui, de certa forma, que aproveitar o poder do diálogo para fazer as reparações e a luta do nosso povo. Portanto,
Viva a esta PEC da reparação e parabéns a mais essa vitória a todos os movimentos sociais e ao povo negro por essa conquista. Vamos junto. Passo a palavra, então, agora ao relator, nosso deputado Orlando Silva, que não é o cantor. Presidente Benedita da Silva, eu quero agradecer a sua liderança, a liderança nessa comissão especial. Eu quero agradecer a liderança dos seus vices, deputado Márcio Marinho, deputado Josivaldo JP, deputada Dandara. Quero agradecer o deputado Damião Feliciano pela sua presença, deputada Denise, deputada Jaque. Quero agradecer especialmente agradecer a deputada Talíria, que dedicou parte do seu tempo para além da liderança na construção desse resultado de hoje. Quero agradecer a dissidência e a divergência do deputado Hélio Lopes, porque nos faz refletir. Eu anotei cada palavra dita pelo deputado Hélio Lopes. Eu espero que nós possamos, deputado Hélio Lopes, espero que nós possamos tirar suas dúvidas. Eu quero discutir com o senhor cada item. Eu quero argumentar com o senhor que essa proposta retira esse fundo do arcabouço fiscal, torna incontingenciável, como já existe em outros casos. O Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação também está fora do arcabouço fiscal. Para não falar que seria injusto com o nosso povo o risco de contingenciamento de uma medida que deve séculos à nossa gente. Não faria nenhum sentido permitir contingenciamento de mecanismos que busquem enfrentar uma dívida histórica com a nossa gente. Eu vivi, deputado Hélio Lopes, para aprender que não basta só estruturar políticas públicas para combater a pobreza, porque o racismo é uma tecnologia de dominação. O racismo está na dinâmica da estrutura do país. E mesmo no combate à pobreza, o que se vê, eu falo sempre isso, né? O pretinho e a pretinha no final da fila. Assim foi quando nós discutimos, deputada Benedita da Silva, cotas sociais no acesso à universidade. O que se viu, o pretinho e a pretinha no final da fila. É por isso que, para nós, tem que ter corte social, mas tem que ter corte racial. É o mínimo que nós podemos oferecer para o nosso povo, para que a gente possa dar passos à frente. Queremos erradicar a pobreza, é nossa obrigação moral. Mas nós precisamos superar o racismo, que é a nossa obrigação civilizatória. Não tem como nós pensarmos numa nação sem pensar que nós somos irmãos e o que estruturou a desigualdade no Brasil foi a escravidão negra. É sobre isso que nós temos que falar. Não há risco de desvio de finalidade nem de adultização se nós tivermos competência para fazer cumprir o que nós votamos aqui, criando um conselho de monitoramento, de acompanhamento, que é o mecanismo para garantir transparência, que é o mecanismo para garantir que a sociedade fiscalize e combata qualquer tipo de desvio. Nenhuma política pública, nenhum governo está imune a qualquer tipo de desvio. O que nós temos que ter é uma sociedade atenta, uma sociedade alerta, uma mídia livre que possa fiscalizar as ações de cada um dos governos. O deputado Hélio Lopes falou, e eu faço diálogo com ele, porque é um irmão negro. Eu devo dizer que, enquanto eu ouvia falar as palavras dele, eu não conseguia não ver um irmão. Eu não conseguia deixar de ver o irmão. Um irmão que é filho desse mesmo tempo que eu sou. E eu confio que o senhor vai refletir. E eu confio que nós teremos tempo de argumentar mais, e argumentar um pouco mais. Porque eu confio que o senhor pode chegar à tribuna da Câmara, subir aquela tribuna e dizer: é por meus irmãos que se aquilombaram para resistir. É pela Frente Negra Brasileira, que foi uma organização política de negros, que não era uma organização de esquerda. É, portanto, que formaram a Comissão Afonso Arinos e levantaram as ideias para a Constituição, que permitiu o CAO votar o racismo como crime. É pelos meninos que são diariamente alcançados por balas perdidas, que, curiosamente, parecem seguir a pele preta. É pelas mulheres vítimas de violência obstétrica, porque é um escândalo a violência obstétrica existir.
e a violência obstétrica contra as mulheres pretas, que racistas imaginam que resistem mais à dor, por isso menos medicação, menos anestesia. E eu poderia passar a tarde inteira fazendo a denúncia dos crimes contra o povo negro brasileiro. Mas eu concluo, presidente Benedita, porque, na minha impressão, essa tarde é a materialização daquela ideia, me parece, da Conceição Evaristo, que combinaram que iriam nos matar. E nós combinamos que não vamos morrer. A votação dessa PEC nessa tarde é mais uma demonstração da capacidade de luta, de resistência do povo negro brasileiro, e nós vamos escrever na Constituição um capítulo dedicado à promoção da igualdade racial, ministra Aniele, em homenagem à senhora, em homenagem aos gestores que participaram desse esforço, mas vamos escrever e afirmar que a superação do racismo definitivamente entrou no centro da agenda nacional do Brasil. É por isso que nós precisamos aprovar essa proposta de emenda à Constituição, para que nós possamos inspirar os nossos irmãos, meninos e meninas, que vão olhar para nós e vão dizer assim, ó, eles me representam. E seremos nós, uma nova geração, que vamos romper com essa presença tão pequena nossa na política e vamos construir uma nação brasileira verdadeiramente democrática, onde o povo negro tem espaço. Minha última palavra é de agradecimento a todos que construíram esse momento. Me permita, irmão Douglas Belchior, em seu nome, saudar a Coalizão Negra por Direitos, a sociedade civil, os movimentos sociais e todas as lideranças e partidos que permitiram a vitória nessa tarde de hoje. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final dessa tarefa e eu pensava aqui comigo, será que eu vou conseguir concluir? Eu queria que fosse Orlando a última palavra, mas Orlando mesmo ficou aqui, não, você tem que fechar. Eu me emociono porque conhecer essa luta, saber que a gente leva tantos anos, tanto tempo para a gente dar um passinho, né, um passinho de nada, porque é um passinho de nada. E a gente sabe o quanto isso custa, o quanto isso é difícil para nós. Mas também aprendemos que não fazemos nada sozinhos. Que aqui, nessa casa, nessa comissão, democraticamente divergimos, democraticamente também concordamos, democraticamente podemos olhar com muito orgulho aqueles que mantiveram as suas posições, mas que contribuíram para o debate. E essa casa recebeu, pela primeira vez, talvez, tantas intelectualidades negras que abordaram esse tema sobre economia, porque o objetivo é um objetivo econômico de inclusão, porque nós reconhecemos que outras reparações estão sendo feitas, e elas, quando são feitas, elas são feitas, no geral, para os vulneráveis. Então, os negros, brancos, pardos, estão nas ações dos vulneráveis. Só que nós não conseguimos alcançar a negritude, por ela ser majoritária, por ela ter esse legado infeliz de sendo escravizada e de que as oportunidades vieram para elas muito tarde. E isso tem décadas e séculos. Então é importante que nós possamos, nessa casa, enquanto representantes do povo brasileiro, e esse povo é um povo também miscigenado. Nós sabemos, e eu digo sempre isso, é uma palavra muito dura, ela é muito dura, mas que o brasileiro deveria ouvir a todo instante. Essa nação cresce com o estupro. Foi assim que se consolidou esta nação, das mulheres indígenas que aqui já estavam e das mulheres negras, cujos maridos, filhos foram jogados em alto mar. Então não é uma coisa qualquer.
Nós não estamos falando aqui, sabe, de uma vontade ideológica, gente. Não, nós não estamos falando. Nos incomodou e continua nos incomodando. Ver ainda. Gente, é gente que tem uma cor de pele diferente, mas é tão bonita essa cor de pele. Eu fico olhando para a ministra, eu fico olhando para a Thalíria, eu fico olhando para a Dandara, e eu fico olhando para meus netos e meus bisnetos, que lá em casa nós podemos ver que tem o de pé. Não podemos abrir mão da nossa identidade. Por isso, negros, pardos são, sobretudo, um povo preto. Preto. E é dessa forma que nós conseguimos contabilizar. Porque imagine, eu fico imaginando a minha bisneta, que tem uma pele bem mais clara do que a minha, que tem um pai negro, que é o meu neto, que tem uma mãe branca, que é a mãe dela, e que tem uma bisavó negra, um bisavô negro e uma avó negra. Como olharei para essa menina? Eu vou dizer para ela, querida, você não pertence a nenhum mundo. Você não é branca, porque você é filha de negros, e você não é negra, porque você não tem a pele mais escura. Essa dúvida o movimento negro já tirou há muito tempo. Esse debate é um debate antigo, velho para nós, que somos militantes. Nós já resolvemos essa questão. E a ciência também já nos ajudou. A tecnologia já nos ajudou a resolver essa questão. Porque o que seria dos nossos? O que seria dos nossos? Então, nós estamos dizendo que negro tem que casar só com negro, que branco tem que casar só com branco, porque nós temos que dar um terceiro produto, e esse terceiro produto que nós damos, ele é invisibilizado, ele não existe. Não, ele existe. Faz parte da relação do nosso amor, faz parte da relação do nosso coração. Um nasce do útero, outros nascem das entranhas do coração, mas somos irmãos e irmãs que estamos lutando para que a gente acabe com o racismo, que a gente acabe com toda e qualquer forma de violência que é feito aos nossos irmãos e às nossas irmãs. E aqui nessa comissão, todos deram essa contribuição. Não, eu quero dizer para você, Hélio, para você que é do meu estado, que nós somos do mesmo estado, para você que é da Baixada, e eu que sou garota Zona Sul, você pode dizer assim, morando na favela de Chapéu Mangueira há não sei quantos anos. Dizer para você que valeu a pena a sua firmeza, você deu a nós a oportunidade de também entender que existem, você não está só, que existem muitas pessoas pensando igual a você. E por isso que enquanto houver pessoas pensando como você, que democraticamente você pode pensar do jeito que você quiser, mas eu não vou desistir de combater o racismo, porque é justamente nesse psicológico, nessa invisibilidade, é que nos tiraram o direito de reconhecer os indígenas e de reconhecer os pardos e pardas do nosso país. Por isso nós temos que lutar. Nós já somos uma referência. Quem olha para nós não tem dúvida de que nós somos negros e negras. Mas é só pela cor da pele? Não tem outros caracteres que identificam um ser humano de um animal? Não temos outros caracteres que possam assim fazer? E esses caracteres é que nos levaram a ser excluído de tudo. Mas, mesmo assim, as políticas públicas que até então
Nós temos visto no país, com o governo que é do meu partido, com os outros governos que por nossas vidas têm passado, não conseguimos alcançar essa população linda, maravilhosa, que é a nossa negritude. A família negritude brasileira, ela precisa, ela tem essa necessidade de lutar ainda pelos seus irmãos. E por isso eu quero agradecer a cada um dessa comissão. Agradecer o capitão Alder, agradecer a Carel D'Artora, o Damião Feliciano, a Dandara, o delegado da Cunha, o delegado Éder Mauro, a Duda Salabete, a Fábio Macedo, Geraldo Rezende, Gilson Marques, Gisela Simona, Hélio Lopes, Josivaldo JP, Lídice da Mata, Márcio Marinho, Orlando Silva, Silvia Cristina, Talíria Petroni, Átila Lira, Coronel Crisóstomo, Dagoberto Nogueira, Daiana Santos, Denise Pessoa, Doutor Luizinho, Duarte Júnior, Felipe Martins, Gilvan da Federal, Jaque Rocha, Laura Carneiro, Léo Prates, Otônio de Paula, Pastor Diniz, Pastor Henrique, Raimundo Costa, consultores, Emerson Ferreira Rocha, Geraldo Magela Leite, Raul Menezes Santos, deputado... Já passei, Nailá, do Ministério da Igualdade Racial, que acompanhando aqui todo esse debate, discussão. A Coalizão Negra, que se fez presente todo o tempo aqui, o Orlando me antecipou, mas eu quero, em nome do Douglas Belchior, também saudar as demais entidades negras que aqui tiveram, o MNU, todos os demais, acompanhando-nos nesse lugar, e dizer que é uma satisfação muito grande, Damião, saber que nós tivemos aqui uma oportunidade de ver em você, né, doutor Damião, e por que não dizer que olhou, sobretudo como médico, você olhou e viu a vulnerabilidade maior entre negros e brancos. E foi por isso que você, desde então, brigou com a gente brigou com você, e você tomou nas suas mãos também e poder fazer essa caminhada conosco, que foi uma caminhada muito bonita, muito mesmo. Eu quero agradecer a vocês, porque para mim é um presente. Agora eu vou dizer, Orlando, é um presente, é uma honra eu ter sido presidenta por vocês aqui nessa comissão. Uma comissão que, Hélio, essa presidência marca, Hélio, uma das minhas passagens por essa casa, que foi o meu momento de constituinte. Naquele momento em que a gente ovacionava, cada coisa que passava, a gente gritava, a gente pulava, porque nós sabíamos que éramos minoria e que nós não teríamos condição nenhuma de passar. Mas foi graças a Deus, a nossa força, a nossa energia, com esse povo maravilhoso, lindo, que votou na gente, que contava com a gente, que acreditava na gente, a gente conseguiu passar muita coisa. Se você fizer uma visita à nossa Constituição, você pode ter certeza de que não foram só os ricos, mas principalmente os pobres, negros, indígenas, vulneráveis, que vieram para cá e somaram com sua força, com sua energia, e que fizeram com que a Constituição Cidadã Brasileira desse a nós esse direito. Eu gostaria muito, Hélio, de terminar esse meu mandato de deputada federal nesta casa, tendo uma Constituição toda cumprida. Mas, infelizmente, a nossa correlação de forças até então não permitiu. Mas me alegra saber, Hélio, que você chegou até aqui, no meu tempo em que
eu falava praticamente sozinha. Eu posso olhar para você e dizer muito obrigada, meu Deus. Chegou mais um irmão. Eu posso olhar para a Thalíria, eu posso olhar para a Lenise, eu posso olhar para a Dandara, eu posso olhar para o nosso querido Damião, eu posso olhar para o Orlando, eu posso olhar para essa casa, sabe, os técnicos, o pessoal da comunicação, todo mundo, aquele que vem, que serve a água, que dá o chazinho, que já sabe o jeito da gente, o que a gente quer, o que a gente precisa. Eu queria que essas pessoas realmente tivessem tudo, mas tudo que a Constituição lhe garantiu já tivesse sido cumprido. Não foi possível. Está chegando o final, mas é um final que me faz muito feliz e muito grata a vocês, a nossa bancada negra, muito grata mesmo, independente de partido, independente de ideologia. Eu digo, Orlando, que foi a melhor coisa que eu passei foi com você esses dias. Que camarada, gente! A gente se diverte, a gente ri, né? A gente chora, né? A gente fica apavorado, o Damião quase enlouquecendo a gente, mas nós aqui, todos nós, muito firmes com essa proposta. É festa, gente. Pode considerar. Sim, eu sei, e sei que eu vou contar com cada nomezinho desse que eu disse aqui, para conversar em suas bancadas, para que a gente coloque em urgência e vote imediatamente essa matéria no plenário dessa casa, porque eu vou contar com o Hélio, eu vou contar com aqueles que estavam aqui, porque sabem que não é só uma questão da vontade da maioria da comissão, é a vontade da maioria do povo. E fazer reparação significa também ter a consciência de votar todas as matérias que promovem essa população, que dê a ela dignidade. Não dá para a gente ver, Hélio, os nossos iguais no meio da rua. Não dá para a gente ver os nossos iguais sem trabalho, ou sem escola, sem estudo. Não dá, não dá. Nós somos privilegiados e privilegiadas num universo de milhões que nem sequer consegue botar os pés aqui na entrada desta casa. É a eles que nós devemos render, a eles, pura e simplesmente a eles, essa grande vitória do dia de hoje. Foi um gesto, ainda é um gesto. Né? Teremos que regulamentar enquanto PEC, é um gesto, mas foi um grande gesto. Um gesto, e eu vou usar uma palavra de mulher-mãe, um gesto parido do coração, da consciência e da nossa negritude. Muito obrigada para todos, está encerrado.